Alô, bom dia, Campus Party. Estamos começando aqui então a primeira discussão do dia. A gente vai falar um pouquinho sobre futebol de robôs. A gente tem muita coisa para conversar, mas mais uma vez agradecer aí o pessoal da Campus Party pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Faltando um pouquinho da energia de vocês, é muito melhor a gente ao vivo. Esperamos que isso possa acontecer de novo muito em breve. Mas então eu quero me apresentar e apresentar o pessoal que está aqui comigo. Hoje eu tô com. Vou falar aqui pela ordem alfabética, né? Tô com a Amanda, que ela é líder técnica do Maracatronics. Aí eu esqueci a ordem, mas tudo bem, vamos embora. Tô com a Mariana, ela também é líder lá da Robocim, com o Matheus Gonça e com o Pedro Jorge. Eles vão se apresentar aí, falar um pouquinho deles, o que a gente vai fazer aqui. Eu sou o Adam, eu sou o chair de uma das categorias de futebol de robôs, ou seja, eu sou responsável por uma das categorias. E a gente quer falar um pouquinho sobre o que é esse futebol de robôs e como que ele funciona, o que se precisa para conseguir participar, né? Então, o Adriel também está aqui com a gente, o pessoal que já conhece a voz do VSS aí, ele está aqui no backstage e ele já vai entrar daqui a pouquinho. Então, eu sou o Thierry, então sou responsável por uma das categorias, participo da RoboCup há 10 anos já, tenho um tempinho de futebol, então é sobre isso que a gente quer conversar um pouco. Vou pedir para o pessoal também se apresentar, também na ordem, pode começar com a Amanda, vai falar um pouquinho de si. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, representando o Maraca. Então, eu faço parte do Maracatronics, que é uma equipe de robótica, que participa de modalidades do futebol de robôs, aqui de Pernambuco. Eu atuo como programadora na equipe e também estou como líder técnica da modalidade do VSS, que é também uma modalidade do futebol de robôs. Um salve para a galera do Maraca que está assistindo a gente. Posso me apresentar, Adam? Sim, pode ir. Pronto. Eu sou a Mariana, sou da equipe do Robocim, da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro de Informática. Eu estou na equipe já há uns 4 anos, e a gente participa, o Robocim participa também de algumas categorias de futebol de robôs, incluindo o VSS, né? Eu sou uma das gerentes do VSS, e é isso aí. Beleza. Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus Gonçalves. Eu também sou do grupo do Robocim, sou pesquisador aqui de mestrado do Centro de Informática e eu faço aí parte do grupo de Reinforcement Learning aplicado a futebol de robôs, né? E é isso. Fala, Campus Party, bom dia para todo mundo. É um prazer estar de volta a casa depois de tantos anos, depois da primeira Campus Party em Recife. Bem, meu nome é Pedro Jorge, tá? Eu faço parte da equipe Maracatronics, também sou pesquisador no Voxar Labs, lá no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje no Maraca, como a gente chama carinhosamente a nossa equipe, eu sou orientador de pesquisa de algumas categorias, né, principalmente relacionadas a futebol de robôs. Estamos nessa caminhada aí de competição de robótica já há quase 10 anos, talvez um pouquinho mais. E vamos nessa, vamos conversar um pouquinho hoje aqui sobre o que são essas categorias, o que a gente faz, quais são os desafios, enfim, tamo junto. Bom dia, galera, eu sou o Adriel, participei da Campus Party da última vez aqui em Goiânia, né? Muito bom estar de volta, apesar de não ser da forma como a gente mais gostaria. Eu sou da equipe do Pique Mecânico da Universidade Federal de Goiás e coloquei a convite do lado, agradecer e dar um bom dia aí para todo mundo da mesa. É isso aí, pessoal. Convido vocês a deixarem os comentários, a gente está acompanhando aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem. Nós vamos bater um papo mesmo, não vai ter apresentação, pelo menos por enquanto. Vamos discutir um pouco o que é o futebol de robôs, o que faz para entrar, o que está faltando na categoria. E aí, se vocês quiserem, podem ficar à vontade. No final, a gente vai fazer um amistoso. Vamos mostrar o futebol acontecendo de fato. A gente vai fazer ele um pouquinho mais pausado para a galera que não entende muito bem as regras. O Adriel vai narrar e a gente vai tentar ir explicando o que está acontecendo. A maioria das coisas são bem parecidas com o futebol comum, mas existem algumas coisas bem
bem do futebol de robôs mesmo, tem algumas regras bem específicas. Mas para começar então, a primeira pergunta, o que é o futebol de robôs? Aí eu vou passando para as pessoas, eu vou nomear algumas aqui, mas todos fiquem à vontade para responder, tá bom? Vou começar com a Mariana perguntando então, o que é o futebol de robôs? Pronto. O futebol de robôs, né, é uma competição que a gente faz. Tem diversas categorias diferentes, né, que variam pelo tamanho do robô, pela quantidade de robôs, pelo tipo de robô que se utiliza. O que eu vou falar mais é o do VSS, eu acredito que foi isso que Adam quis saber. O VSS é a categoria que eu participo, né, o Very Small Size. Ela é composta por robôs, mais ou menos, deixa eu mostrar aqui o tamanho mais ou menos, desse tamanho aqui, de 8 centímetros por 8 centímetros por 8 centímetros, no máximo. E a categoria é composta por cada time, por 2 times, né? A competição é feita por 2 times. Cada time tem 3 robozinhos desse tamanho. E esses robôs são colocados no campo. E cada time tem uma câmera em cima do campo que vai pegar a informação, né? Pegar a informação do campo, a foto do campo como ele está, e vai mandar para o computador. E o computador, ele vai pegar essa informação do campo, essa foto. Cada time faz o seu processamento de como está a posição dos robôs, como está a posição da bola, e o software que cada time desenvolveu, o programa que cada time desenvolveu, vai, a partir dessas informações, determinar qual a estratégia que o time vai abordar, né? Então, se vai mandar o robô para tal lugar, ou para o goleiro, o zagueiro, o atacante. E aí, a partir do momento que o time tem essas informações, né, que tem essa estratégia definida, ela manda de volta para os robôs por comunicação sem fio. E os robôs, eles vão se movimentar dependendo da informação que eles receberam. Então, não sei se dá para entender muito bem como funciona, mas a ideia interessante é que tem várias áreas que a gente tem que trabalhar, né, para poder participar do futebol de robôs. Então, você tem uma grande interdisciplinaridade, né, tem a parte de processamento de imagens, a parte de estratégia, a parte de calcular toda a física do robô, e a parte de construir o robô também. Então, você tem parte de mecânica, de eletrônica, tem diversas áreas interligadas, e claro que não é todo mundo não sabe tudo que tem no coisa, então também é legal essa parte do trabalho em equipe, né, que cada pessoa do time tem a sua área de expertise, e o legal é essa troca de aprendizado também. E eu não sei, acho que eu respondi, não sei se respondi a pergunta ou queria mais alguma informação. Respondeu sim, mas aí, só para a gente deixar bem claro, pessoal, os robôs, eles são controlados pelo computador ou existe alguém que está controlando esse robô? Como é que funciona? Pronto, todos os robôs, eles são autônomos, ele não vai estar sendo controlado por um joystick nem nada do gênero. A ideia é que o próprio software que a equipe codou antes, né, que a equipe desenvolveu antes, ele vai pegar as informações e vai mandar para os robôs de forma automática. Então, você não fica controlando nada na hora. Você só liga a comunicação e aí o software vai pegar a informação da câmera automaticamente, vai calcular tudo automaticamente e mandar para os robôs. Então, a ideia é que todo o trabalho que a gente tem, a grande parte do trabalho, na verdade, é feita antes. Quando você programa tudo isso, você desenvolve as estratégias, tudo isso é feito antes, e na hora o software vai fazer baseado no que você programou. Né? Massa. E aí, agora eu vou perguntar para o Gonça. Você até falou que é do mestrado, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso estar no mestrado para poder fazer parte de um time de futebol? Ou o que precisa para ser desse time, de algum time? Rapaz, a gente brinca aqui no Robocinho que tudo que a gente precisa é de vontade de participar. Porque também, na verdade, precisa de toda uma rede de apoio e tal, na verdade. Mas o principal é vontade mesmo. A gente começou a participar em 2016, a gente chegou sem dinheiro, sem nada, a gente foi na cara dura e a gente conseguiu ainda botar os robozinhos de VSS, que são esses que Mari falou para funcionar. E é basicamente isso. A gente precisa também ter um bom conhecimento de algoritmos, todo o planejamento, toda a estratégia de planejamento, algoritmo de busca, sei lá, você está começando aí com a estrela, sei lá, um Minimax da vida, algo do tipo. Então, tipo, todo mundo começou na graduação, todo mundo foi evoluindo, tem
Já a gente no Robocim, sei lá, eu acho que são 9 pessoas aí na pós-graduação, alguma coisa assim, né, Mari? É isso mesmo. E aí a gente está evoluindo aos pouquinhos. A gente começou com o VSS, né, que é o pequenininho. A gente, hoje em dia, também participa do SSL, que é esse maiorzinho aqui, né, que ele já consegue chutar, tocar. O menorzinho ele não consegue fazer esses avançozinhos assim. E também tem a categoria de futebol 2D, que é só simulado, né? Então, e principalmente hoje, né, Adam, a gente, como as competições têm sido virtuais, né, desde 2020, né, a LARC passada foi virtual, a Iron Cup foi virtual, essa LARC que vai ter agora vai ser virtual também, por conta da pandemia, né, do coronavírus. O principal mesmo é você ter vontade de dar a cara a tapa, ter coragem só, e aí só. Dinheiro vai precisar de um pouquinho ali, outro ali, só para inscrição, que não é tão caro também, é só para marcar presença, assim, digamos assim, né? Mas é isso. Certo. E com relação, assim, a cursos, existe um curso de robótica? O que eu preciso para realmente ter a condição de participar de um processo seletivo de algum time, por exemplo? Certo. Assim, você não precisa de um curso em si de robótica, você precisa saber de alguns, principalmente de computação, né? Porque robótica envolve muita computação. Você precisa ter uma boa noção de algoritmos, como o Mari falou, ter uma boa noção de mecânica. Infelizmente, a gente, anteriormente, né? A gente não sabia muito de mecânica, a gente pegava do zero, então imagina aí um grupo de 10 alunos de computação pegar um robozinho cheio de mecânica, cheio de rodinha, parafuso e tal, fica um pouquinho complicado, mas aí você vai juntando essa interdisciplinaridade aí. A gente se juntou com o pessoal aí do CTG, pegou uma galera de mecânica, de eletrônica, que é muito importante, tem uma galera de engenharia de embarcados, né? Então, basicamente é isso, eu acho, ter um bom conhecimento, tanto mecânica, eletrônica e de computação, juntar essa interdisciplinaridade aí, para formar um time ótimo, certo? Mas sempre ter a vontade de começar. Se ninguém começar, não vai. Massa, Adam, massa demais. me permite Diga. fazer um complemento rápido? Fica à vontade, Pedro. Lá no Maraca também, por exemplo, você perguntou sobre justamente se precisa de um curso específico, né? E o massa de trabalhar de uma equipe de robótica, de um projeto de extensão, é que não necessariamente você precisa ser de um curso específico. A gente já teve gente lá que era de engenharia civil participando da equipe e colaborando com um projeto mecânico, né? A gente já teve gente que era do curso de administração, de ciências contábeis, que era um pessoal de jornalismo, de publicidade e propaganda. Então, toda essa galera que tem um certo apreço por robótica pode colaborar no desenvolvimento de um projeto como esse, como do VSS, como do SSL, que Gonça mostrou aí. Até porque, pegando até uma coisa que Gonça falou, para você ir para uma competição como essa e ter um bom resultado e se destacar como uma equipe de robótica, não apenas pelo resultado, mas pela colaboração com a comunidade, é preciso uma rede de apoio, né? E quando a gente fala de rede de apoio, a gente fala também do pessoal que está na gerência do projeto, né? O pessoal que está ali no background ali da administração, fazendo as postagens, fazendo as artes, fazendo todo esse processo de comunicação, o pessoal que está ali intermediando as pesquisas, né? O pessoal que está conversando com gerência de centro, gerência de departamento, para fazer tudo isso andar. E isso independe de se é um curso de engenharia, se é um curso de computação, enfim. Quando eu comecei a trabalhar com programação lá dentro do Maraca, eu ainda nem estava no centro de informática, né? Eu trabalhei como chefe de mecânica e eu era do curso de controle e automação completamente voltado para elétrica. A gente teve
gente como eu estava falando, de engenharia civil que fez coisas no projeto mecânico das duas categorias, e tem segredo ainda aí, tem surpresa chegando para esse ano, que era de engenharia civil, não era de engenharia mecânica, não era de engenharia eletrônica, não era nada correlacionado. A gente já teve gente de biomédica, de engenharia biomédica trabalhando na equipe também. Então, assim, independente do curso que você faça, acho que é o caso de vontade. Né? Se você tem vontade de aprender robótica, se você tem vontade de conhecer mais, de trabalhar com isso, você não precisa nem aprender, nem precisa nem saber de programação. Chega junto, que com certeza as equipes elas vão ensinar. E se você não tiver skills correlacionados diretamente com o desenvolvimento do robô, com certeza vai ter uma área que você vai poder encaixar, que você vai poder colaborar de alguma forma, porque robótica é plural. Robótica é isso. É o futuro, e todas as áreas que a gente tem hoje de desenvolvimento de conhecimento, seja da saúde, seja das áreas humanas, ou seja da área das exatas, em um determinado momento ela se correlaciona de alguma forma com robótica. Massa demais. Acho que é bom dar esse panorama para todo mundo que está assistindo ou que ainda vai assistir a gente no futuro próximo. É legal que todo mundo pense assim. Mas, outra dúvida que muitas vezes perguntam para a gente, né, quando estão conversando sobre robótica. Para vocês que estão aí assistindo, todo mundo sabe que nós estamos com as Olimpíadas começando, né? Teve hoje a cerimônia de abertura, mas o futebol, por exemplo, já começou já tem um tempo. E a gente sabe que existem as Olimpíadas do Conhecimento aqui no Brasil. A gente tem a Olimpíada de Física, a Olimpíada de Matemática, e existe também a Olimpíada Brasileira de Robótica, que dá lugar até para poder participar do Mundial. Como você, Pedro, já pediu a palavra e acho que um dos que tem mais costume com isso aí, já está trabalhando há bastante tempo, eu queria discutir um pouquinho também, a gente trazer um pouquinho essa ligação da OBR, né, da Olimpíada Brasileira de Robótica, com a RoboCup, tanto a LARC, a gente está falando vários nomes aqui, né? LARC, VSS, pouco a pouco vocês vão se familiarizando, mas a LARC é a competição latino-americana, a RoboCup a gente normalmente fala da Mundial, e a OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica. Eu queria que você fizesse esse paralelo, que você acha que já foi competidor, já foi técnico, já foi juiz, já foi coordenador, já foi tudo, eu acho que podia ser na OBR. Né? Ô, cara, não expõe minha idade não, velho, pelo amor de Deus. Mas é isso mesmo. A OBR hoje ela é a Olimpíada de Conhecimento brasileira que pega toda essa parte de robótica, tá? Então, a OBR hoje ela tem basicamente duas modalidades. A modalidade, assim, até a pandemia começar, ela era dividida em duas grandes modalidades. A teórica e a prática. Né? A modalidade teórica era como se fosse uma Olimpíada Brasileira de Matemática, de Física, que a gente vai lá, tem um papel, tem que preencher as questões e tudo mais, mas com assuntos ligados e contextualizados com robótica, né? E vai lá desde o pessoal pequenininho ali, que na minha época era a primeira série, alfabetização, hoje já é primeiro ano, e vai até o pessoal do ensino médio, tá? Então, tudo isso, toda essa galera pode participar da Olimpíada Brasileira de Robótica. E uma coisa que o pessoal não sabe é que a prova do ensino médio, ela pode classificar para a universidade, tá? Vale a pena falar isso aqui, esse parênteses. Tá? Então, você pode utilizar sua nota da OBR como método de entrada para algumas universidades hoje no Brasil. E a prática, que é um desafio de resgate, né? Onde as equipes elas precisam construir um robô e a programação para operar dentro de um ambiente onde houve um suposto desastre natural e passar diversos obstáculos, né, e fazer o resgate das vítimas numa sala específica. Então o robô também é completamente autônomo. Esse desafio a gente também já está chegando com ali o pessoal do terceiro, quarto ano, se eu não me engano, e vai também até o ensino médio. E geralmente, Adam, tem sido a porta de entrada para essa galera lá do que a gente chama de LARC, né, da competição latino-americana. Muito pessoal novinho aí dessa cidade começa pela OBR e vai subindo aí para as categorias, depois chega nas categorias de júnior, de dance, de maze, que também é uma variação do resgate, tem o pessoal lá do futebol júnior também, tem co-space, tem várias categorias que o pessoal pode participar. E depois do júnior, a gente tem as categorias do major, né? E aí concerne SSL, VSS, 2D, 3D, que são categorias do futebol de robôs. A gente tem categorias que trabalham com logística, a gente tem categorias de robôs de serviço operando dentro de casas, que são as categorias da At Home. A gente tem hoje a categoria do pessoal da Petrobras, que está aqui também patrocinando a Campus Party esse ano,
com drones até ano passado. Então, enfim, tem muita categoria, muita coisa massa, né? E, enfim, na RoboCup hoje, que é a competição mundial, a gente também tem a grande maioria dessas categorias que eu citei aqui, a gente consegue levar para lá, e tem mais algumas também, né? Tem a parte de indústria, enfim, tem coisas bem legais. O pessoal da RoboSim participou da RoboCup aí esse ano recentemente, teve uma colocação massa na categoria do SSL. Infelizmente o VSS a gente ainda não tem lá, né, Ada? A gente precisa levar essa categoria para lá urgentemente. O pessoal do VSS aqui do Brasil está crescendo muito, colaborando muito. E é isso. Eu acho que em relação a esse espectro todo, eu já faço uma introdução aqui. A gente tem uma grande quantidade de mulheres. Só para vocês terem ideia, hoje acho que a RoboCup, a RoboCup Brasil, na coordenação dela e a OBR, a gente tem uma grande quantidade de mulheres presentes. Mas quando você vai olhar para as equipes em si, essa não é a realidade das equipes, né? A gente ainda tem uma grande presença masculina, uma coisa que a gente precisa correr para modificar urgentemente, mas isso ainda é um reflexo também dos cursos de tecnologia, os cursos de ciências exatas que a gente tem espalhados por esse Brasil, né? E um outro ponto também relevante é que da OBR, que é a categoria que abre as portas para Major, a gente ainda tem um grande problema, que é a retenção das pessoas. Se você olhar hoje a RoboCup, a OBR, em 2019, 2018, só em Pernambuco a gente tinha 400 equipes inscritas, só na estadual do Pernambuco. Quando você vai olhar para Major, na LARC, a gente não chega, acho que a metade disso. Então, considere as equipes dos outros estados ainda e observe quantas pessoas que ficam pelo meio do caminho, né, e que não chegam a participar do Major. E a gente precisa trazer essa galera, a gente precisa incentivar esse pessoal a continuar nessa caminhada de robótica. E como eu estava falando inicialmente lá, todas as áreas do conhecimento que a gente pode imaginar, em algum momento elas vão ter correlação com robótica. E o ensino público brasileiro, o ensino privado brasileiro, principalmente o público, que tem grande parte das equipes, eles ainda têm muito a colaborar com esse cenário, pegando o gancho aí do que o Alexandre Silva tá colocando, né? A gente hoje aqui tem duas equipes, tem o pessoal da PEQI também, que aí o Adriel pode falar um pouquinho, não sei se é de universidade pública. Tem o Adam, que também foi da Ortog. Essas equipes todas são de universidades públicas, né, de ensino público, e tem colaborado fortemente, arduamente, para o desenvolvimento de robótica e de tecnologia aqui no estado de Pernambuco e no Brasil como um todo. Massa. Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, que é a nossa pauta aqui, principalmente nesse ambiente de Campus Party. Eu acredito que é onde a gente deve tocar em alguns pontos, até para isso ser espalhado e a gente poder discutir de uma forma mais completa o que está acontecendo. Que é a questão, por exemplo, da presença feminina. A gente está vendo aqui, né? Somos 4 homens e 2 meninas participando, 2 mulheres participando, e isso é um momento que tem muita mulher participando de alguma coisa quando é relacionado à robótica. É triste, Pedro já falou, a gente tem uma representatividade no comando, isso eu estou falando da RoboCup BR, né, da RoboCup Brasil e da RoboCup Mundial também, né? Recentemente nós tivemos uma presidente que fala a nossa língua, Manuela Veloso, ela é de Portugal, mas ela fala a nossa língua e foi presidente. Do lado da OBR, a gente tem uma participação de meninas muito grande, né? Acho que chega a ser 55, 45, 60, 40, alguma coisa assim. E esse número, ele decai vertiginosamente quando a gente está falando das equipes da Major. Né? Quando entra na faculdade, a gente tem essa queda. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa usar esse espaço, inclusive, para puxar e para discutir um pouquinho. E aí, obviamente, né, eu vou passar para as 2 meninas para a gente poder conversar sobre isso. Começando com a Amanda, que ainda não falou. Amanda, o que você acha que acontece? Por que você acha que está acontecendo essa diminuição tão grande da presença feminina nas equipes da Major, né? O que você acha? Tem alguma coisa a ver com a questão de ser exata, com a questão de ser robótica? É o ambiente? Fala um pouquinho da sua experiência também, o que você acha disso? Oi, gente, então, para falar um pouco sobre isso, eu vou puxar o que Pedro Jorge estava falando, né? Vou complementar um pouco. Quando a gente fala que a gente está construindo a modalidade do futebol de robô,
a gente está, acima de tudo, contribuindo cientificamente para a comunidade, né, fazendo crescer a robótica aqui no Brasil e no mundo todo, né? Como o Pedro Jorge falou, a gente participa de competições locais, a gente tem competições que vêm já da escola, do ensino básico. Então, isso está muito relacionado à produção científica, né, e também à produção na área de exatas, na área de tecnologia. Então, hoje, a representatividade de mulheres nesses cursos no ensino superior é muito baixa, né? E isso a gente já pode puxar de uma questão do nosso imaginário mesmo, do imaginário social. Quando a gente pensa num personagem que é bom em programação, aquele cara que manja de tecnologia, que é bom em exatas, em cálculo, o que vem na cabeça da gente, né, nesse imaginário, nesse sentido, é de um homem, e principalmente um homem branco, né? Esse é o personagem que hoje representa na cabeça da gente os estudantes, né, as pessoas que estão na área de exatas, de robótica, de tecnologia. Isso reflete essa tendência, né, porque eles realmente são maioria nos cursos que a gente está falando sobre, e reforça também que a gente tem essa divisão de gênero na nossa sociedade. Então, historicamente, os homens, os meninos, eles são muito mais aproximados dessa questão da exploração, do ser cientista, né, do brincar com o computador, do mexer com a tecnologia, de assumir a liderança, e as meninas, as mulheres, elas são muito mais aproximadas a atividades que estão mais ligadas ao cuidar da casa, ao cuidar da família, ao servir, né? Então, a gente acaba sendo guiada, né, para um caminho que afasta para a área das exatas, da robótica, e isso se reflete também em outros aspectos da nossa vida, né? Não só quando a gente está chegando na faculdade, nesses espaços, mas também na questão da jornada dupla. As mulheres, elas vivem numa jornada dupla, né? Elas cuidam da casa, elas cozinham, elas trabalham fora de casa, e recentemente, inclusive, o governo argentino reconheceu isso, né, como um trabalho que deve contribuir para a aposentadoria delas, né? É uma carga, é uma desvantagem, é um contraste muito grande que as mulheres carregam. Então, eu acho que quando a gente fala de chegar na universidade, a gente está falando sobre essas diferenças que vêm desde que a gente nasce, né? Desde que a gente se entende por gente, de para onde a gente é guiado, do que é que a gente reconhece como os nossos interesses, né? E onde a gente se enxerga também, né? As maiores referências que a gente tem hoje de mulheres são muito apagadas também, né, na história. A gente associa muito mais essas áreas a figuras masculinas, então isso também interfere nos nossos caminhos, na trilha que a gente percorre. Uma coisa que eu queria falar também é que a gente está falando da divisão, né, de mulheres e homens, desse contraste, mas ainda tem uma minoria, dentro da minoria de mulheres, que seriam de mulheres pretas, né? A gente tem uma população preta no Brasil, que corresponde a mais de metade da população, mas é também a população mais explorada, a população que corresponde à parcela mais pobre, e é a que tem menos acesso também a computador, a tecnologia, os espaços de liderança e de educação também, de ensino superior. Então, quando as mulheres pretas chegam com muito menos frequência aos cursos de ensino superior e também na área de exatas, a gente tem que lembrar dessa diferença econômica, da diferença racial e social que a gente vive. Então, eu acho que essas são as principais causas, assim, os pontos que a gente pode levantar quando a gente está percebendo essa realidade, né, e trazendo isso também para o contexto. A gente tem que discutir também como é que a gente faz para as mulheres que chegam, que são poucas, permanecerem também na universidade, nas equipes de robótica, participarem das competições, assumirem cargos de liderança. Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa acolher elas, né, e não fazer com que elas se sintam acuadas nesses espaços. A gente precisa estar incentivando o tempo todo. Então, quando a gente está numa sala de aula, a gente percebe, né? Eu percebo, pela distribuição da sala, as meninas tendem a ficar mais perto das paredes, elas tendem a perguntar menos, porque elas não se veem ali, né? É um ambiente predominantemente masculino, os professores fazem piadas, fazem brincadeirinhas que são machistas, são desagradáveis, e aí é um ambiente que vai afastando a gente, né? E a desistência também é muito alta no grupo de mulheres. Então, a gente precisa de políticas, a gente precisa de grupos que reconheçam esses problemas e que tratem, que incentivem, que abracem a gente como grupo mesmo, que está em desvantagem. Falou absolutamente tudo. Acho que é bom mesmo que a gente levante, tá vendo o pessoal comentando aí e agradecendo a gente por trazer isso. Eu acho que precisa ser realmente discutido, precisa ser falado aos quatro cantos sobre esse tipo de situação, porque a gente aqui está um pouquinho enviesado, somos todos mais puxados para a área de computação, mas também por isso a gente sabe que a gente tem
as pessoas mais importantes na nossa área, na sua grande maioria, são mulheres, né? A gente tem Ada Lovelace, a gente tem homens homossexuais, como por exemplo Alan Turing, que também é pai da computação. Então, assim, isso é uma coisa que vem da computação desde sempre, e ainda hoje a gente tem essa discussão, a gente tem esse machismo muito grande, né, na nossa área, isso nas engenharias e na computação, isso é muito grande, infelizmente. E aí quando a gente vai pro futebol especificamente, aí piora mais, que acho que existe uma dificuldade grande de aceitar as mulheres no futebol. A gente está vendo, teve futebol masculino e feminino, e dá para contar as pessoas que sabem quem foram. A Marta acha que, né, ela é a rainha do futebol e talvez ela não caia tanto nessa situação. Mas quem é que conhece o time de futebol feminino? Quem é que assistiu o jogo do time de futebol feminino e quem assistiu o jogo do masculino, né? E aí, quando eu acho que o futebol, isso acaba acontecendo um pouco mais. Eu queria também, Mariana, que você falasse um pouquinho disso, a distância da mulher para o futebol e se isso afeta na hora de participar de uma competição como a nossa de futebol de robôs. Assim, eu acho que hoje com certeza a gente percebe essa distância, né? Isso é algo que vem historicamente, assim como a Amanda falou, tem muitas causas históricas, muitas causas sociais, né, que já está incrustado na nossa sociedade e a gente acaba muitas vezes nem questiona isso, se isso está certo ou não. Mas sim, a gente percebe hoje em dia, principalmente assim em áreas, na parte dos esportes, no futebol, o distanciamento das mulheres, né, às vezes até a insegurança em participar, o medo, assim, de você ser rechaçada por isso, você ser atacada por isso. Isso é algo que ainda está bastante presente, está começando a mudar, eu acredito, né, assim, a participação feminina nos esportes, no futebol, está começando a mudar, mas ainda existe, sim, um grande afastamento. E no futebol de robôs, a gente percebe isso também, assim, eu acho que é um pouco menos do que o futebol normal, mas ainda percebe. E como a Amanda falou, eu acho que também concordo, né, que isso é um grande reflexo dos cursos, né, dos cursos de exatas, da presença das mulheres nessa área na universidade. Mas eu acredito que essa é uma maneira, tipo, usar o futebol de robôs é uma maneira da gente até atrair mais mulheres para essa área de exatas, para essa área de robótica. Hoje a gente, lá no RoboSim, por exemplo, a gente tem cerca de 20% do grupo de mulheres, e é uma porcentagem maior do que o do curso de Engenharia da Computação, de Ciência da Computação. E é uma forma também de atrair mulheres, não só da área de computação, mas de outras áreas. A gente tem mulheres da área de engenharia, de eletrônica, mecânica, que acabam sendo atraídas para essa área por causa do futebol de robôs, porque viram os jogos, porque acharam interessante, porque sentiram vontade de contribuir com isso. E isso é uma maneira também da gente aproveitar isso aí para fazer com que as mulheres elas sintam interesse, né, por essas áreas e também se sintam acolhidas e seguras para poder participar disso, né? Uma forma de mostrar, tem mulheres participando, tem mulheres que estão fazendo coisas boas, que estão desenvolvendo, que estão gerenciando, que estão programando. Então, se tem gente que consegue fazer isso, que está lá liderando, eu vou ter apoio, vou ter alguém para me ajudar nisso. Isso é muito importante para poder atrair também, né? Massa. Acho que aqui, inclusive, nós temos duas gerentes, líder técnica, eu acho que acaba sendo o mesmo cargo. E isso mostra, né, que mulher sabe de futebol e sabe muito bem de futebol. Inclusive, é o que a gente falou, dentro da comunidade da RoboCup, nós temos muitas mulheres ajudando e ditando qual que vai ser o caminho que a gente vai seguir. Isso é importantíssimo. Eu acho que esse é o recado que a gente queria passar, mais do que explicar sobre futebol. A gente queria também dar uma discutida sobre isso. Acho que Pedro quer falar alguma coisa? Olha, só para ter ideia, e aí não peço licença poética às nossas mulheres aqui para refletir um pouquinho sobre isso. Lá em 2010 foi quando eu participei da minha primeira LARC na categoria de dança. Tá? A gente tinha 2 equipes pernambucanas e nenhuma delas tinha uma menina. Se minha memória não me trai. Na categoria de dança, a gente tinha algo em torno de 8 equipes e eu acho que a gente tinha 2 meninas participando. Sabe? Se você olhasse para a competição como um todo, a participação feminina nas equipes era muito baixa. Ainda.
Né? Com o passar dos anos, isso foi melhorando consideravelmente. E aí eu peguei a dança ali, porque geralmente tinha esse estigma, né? A dança é a coisa da mulher. E aí a gente começa a ver que quando você passa para a tecnologia, a dança na tecnologia, prevalece um preconceito de que tecnologia ainda era coisa de homem. Né? E pegando justamente esse link que tu falou, Ada, da gente tá com 2 gerentes aqui hoje, para você ter ideia, acho que ano passado, ano retrasado, a gente tinha 90% da gerência da equipe do Maraca eram composto por mulheres. Né? Gerência da equipe do futebol era mulher, gerência da equipe do combate era mulher, gerência da equipe de autônomos individuais, que envolve sumo e seguidor de linha, eram mulheres. Que a gente tinha 3 mulheres ocupando o cargo de gerência dentro da equipe. E isso é muito relevante. Né? Quando você olha para o mercado de trabalho, quando você vai olhar lá para dentro da empresa, já existem pesquisas que mostram claramente que empresas que possuem mulheres em cargo de gerência tecnológica têm aumento no seu faturamento. Isso já está comprovado estatisticamente. Né? Se você for olhar, e aí pensando nisso e trazendo um tópico que a Amanda falou, a gente tem um grande índice de mulheres que entram nos cursos de tecnologia, porém um índice tão grande quanto de evasão. Né? E aí que entra a importância das equipes de robótica e de outros projetos de extensão, mas já que a gente está falando de robótica aqui, vamos pensar nisso, de justamente garantir o espaço para essas mulheres. Né? Eu converso com a Amanda isso desde o dia que a Amanda entrou no Maraca. O que é que danado a gente faz para trazer mais mulheres para a equipe, garantir que elas não saiam do time e garantir que elas não saiam da universidade? Porque muitas vezes a falta de apoio dentro da universidade ou a falta de uma sensação de pertencimento colabora para esse alto índice de evasão, né? de mulheres dos cursos de tecnologia. E o pertencimento à equipe de robótica, pertencimento a uma equipe de futebol, pertencimento aos cargos de gestão e essa possibilidade garante que essas pessoas elas possam continuar no cenário de tecnologia. E olha, a gente está falando de homens e mulheres aqui, eu acho que é mais força da nossa fala, né? A gente está esquecendo aqui de incluir outros gêneros na situação. Né? E falando desse pessoal todo, a gente precisa garantir a estadia desse pessoal na universidade e garantir a participação desse pessoal nas equipes de robótica, nas competições de robótica, porque essa galera, todo mundo faz ciência e tecnologia, a gente não pode ter essa distinção de gênero aqui dentro, né? Porque todo mundo colabora. E só para complementar o que Pedro falou, não só as equipes de robótica, né, mas qualquer grupo que seja essa iniciativa, né, que une os estudantes, que cria esse vínculo com a universidade, com o curso, faz a gente colocar tudo isso em prática e também se sentir parte de algo, né. Então a gente tem, por exemplo, no Centro de Informática, o Cíntia, né, que foi um grupo criado para mulheres, para acolher elas naquele ambiente de tecnologia. A gente tem o Maraca, a gente tem o Robosim, e quando a gente está dentro desses grupos, a gente se sente pertencente a algo, a gente sente a nossa importância, né, o impacto que a gente pode fazer, que a gente de fato faz e aplica, e a gente vê os resultados de muitas formas, e uma delas é na competição, vendo o time de robôs jogar futebol, quando chega uma LARC, quando chega uma RoboCup. Então, é realmente muito importante a existência, o chamado, né, a permanência das mulheres nesses grupos, nessas iniciativas. E como foi importante a FIFA, basicamente, baixar uma normativa obrigando os times a investirem em futebol feminino, né? Não é só a questão da seleção feminina. Para o futebol feminino, incentiva as mulheres e outras pessoas a participarem dos cursos de tecnologia, porque pensa, o futebol de robô, tem aquela pessoa ali que está jogando futebol na televisão, eu me identifico com ela, por que eu não posso participar da equipe, né? Então, esse cenário do externo, né, da mulher participando do futebol de humano, ele colabora diretamente para a participação alta das mulheres e de outros gêneros nas equipes de robótica dentro das universidades. Em cima do que o BJ falou, queria também pedir licença para também falar, porque assim, uma das primeiras coisas que me levaram, há muito jeito de você entrar na robótica, né, de você ter aquela, olha, eu quero mexer com isso, né, e no meu caso pessoal, um deles foi o futebol. Foi o futebol de robôs, eu via lá a galera do Pique Mecânico trabalhando com aquilo, eu falei assim, nossa, muito legal. Então, você afastar as meninas do futebol em si, já acaba sendo
também um fator determinante com que a gente tenha menos mulheres na nossa área hoje. E assim, eu pessoalmente, eu fiquei muito feliz na Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2019, quando num bar ali perto da Universidade Federal de Goiás, onde eu estudava, eu vi o bar lotado para assistir um Brasil e Itália numa Copa do Mundo de futebol feminino, e a galera ali torcendo e tal. Então, assim, como o PJ disse também sobre a FIFA fomentar, a CBF também agora está obrigando os clubes de primeira divisão a fazerem times femininos, né? Todos eles são obrigados a ter projeto feminino hoje. E essa inclusão, ela parte muito daí, tirar as coisas de que mulher tem que fazer aquilo, homem tem que fazer isso. A gente tem que começar a unir tudo, até porque quem ganha de verdade, assim, é a sociedade, é a ciência, é tudo, porque a gente pode perder grandes gênias com isso daí. Então, acho que o recado que a gente quer dar aqui é que mulher tem que fazer o que ela quiser, e se for robótica, seja muito bem-vinda, que a gente está precisando de vocês, inclusive, porque é o que a gente está falando. Mulheres não só têm tido representatividade, mas têm tido grandes resultados. E as equipes que, hoje em dia, boa parte das equipes tem alguma gerência ou até diretoria com mulheres, e isso está fazendo bastante diferença para nós. Esse era um dos recados que a gente queria dar. Se vocês tiverem vontade, você é mulher, você quer conhecer um pouco mais de robótica, de futebol de robôs, procure os times, saibam que a gente tem isso na nossa cabeça, a gente quer que vocês participem sim, e é muito importante para nós isso. Então a gente vai continuar aqui com alguns outros desafios, né? A gente está levantando aqui alguns desafios de participação, esse no caso é o desafio de participação da mulher, mas o que mais que é desafiador para a gente poder participar de um time de futebol de robôs? Aí o Adriel já pediu a palavra também, pedir para ele continuar nesse assunto. Como é que é a questão de reunir pessoal? A gente já levantou aqui que a gente precisa de vários conhecimentos. E para mim hoje, a robótica como um todo, mas o futebol de robôs também é um casamento, em que todas as partes elas precisam conversar muito bem. E se isso não acontecer, se essas partes não conversam, você tem a melhor inteligência, mas você não tem a mecânica, ou o contrário, você tem uma ótima mecânica, mas não tem inteligência artificial, ou tem as duas, mas não tem eletrônica. Então eu queria que você discutisse um pouquinho com a gente como é que é essa dificuldade de reunir as pessoas para montar um time, falando também um pouco da experiência aí do PEC Mecânico. Então, um dos meus maiores orgulhos durante a graduação foi, com certeza, ter participado dessa família que era o núcleo de robótica do PIC Mecânico na universidade. Lá no PIC Mecânico, nós éramos muito bem organizados nessa área. A gente precisa reunir pessoal de várias e várias áreas. Eu costumava dizer na robótica educacional para os nossos meninos, principalmente dos participantes do BR, né? Porque eu também já fui juiz, eu já organizei também muitas OBRs, bastante, inclusive. É uma das coisas que eu mais gostei de fazer na robótica até hoje, é trazer esse pessoal, ver aqueles meninos com aquela energia boa. Eu já vi menino de 10 anos xingando o robô na pista, e assim, os meninos eles estavam muito bem envolvidos com esses projetos. E aí, eu acho que começa daí para a gente começar a reunir pessoal, sabe, Adam? Eu acho que a gente começar a trazer os meninos desde o ensino fundamental e médio, eu acho que é a primeira parte para a gente começar a trazer o pessoal para a robótica. Quando a gente traz, a gente fomenta com que eles entendam como é que é aquilo, porque quando você fala robótica, muitas vezes os meninos pensam, poxa, um bicho de 7 cabeças, o curso deve ser muito difícil e tudo mais, e aí você colocar isso na frente deles e falar assim, olha, não é esse bicho papão todo, tem muita coisa. E lá no PIC Mecânico a gente tinha uma estrutura onde a gente separava muito bem o trabalho. A gente tinha uma estrutura geral, que tinha o presidente, o vice-presidente, que eles eram uma parte mais do administrativo, buscar patrocínio ali, porque dinheiro também é importante na robótica, né? Porque os colegas devem saber aqui também, né? Eles são
já muito veteranos. As peças são caras, de modo geral, a gente precisa sempre de apoio da indústria, seja de qualquer apoio possível, né? E aí a gente tem toda essa parte administrativa, né? Então, essa parte administrativa, eu acho que alunos da engenharia, eles não vão saber tanto quanto alguém que seja da área de contábeis, por exemplo, da área da comunicação, né? O pessoal da área da comunicação que vai saber como trazer o pessoal, como trazer visibilidade para o processo. E aí, na engenharia, eu costumo dizer que no desenvolvimento, ele é uma parte de várias áreas, né? O pessoal da engenharia mecânica vai mexer com aquela parte mais estrutural do robô, o pessoal da engenharia de computação vai trazer aquela parte mais do software, da visão computacional, deep learning, e aí e o pessoal da elétrica mais com a parte de placas e tudo mais. Então, assim, é uma grande junção de vários cursos, né, de várias coisas. No Very Small Size Soccer, que era que é a categoria que a gente que eu participei no ano de 2018, no Very Small Size Soccer a gente tinha na nossa equipe uma estrutura que era mais ou menos assim. A gente tinha a galera que mexia com hardware, que era um pessoal que tinha mais afinidade com aquilo. Então a gente reunia, a gente sempre, quando a gente ia fazer um processo seletivo, a gente pensava nisso. Falei assim, olha, aquele cara ali, ele não sabe programar, mas ele tem uma puta experiência com montagem, né? Então você já sabe que ele vai ser um cara muito bom para mexer com a montagem do robô. E aí a gente vai passando, a gente tinha dentro do VS várias áreas, tinha o pessoal do hardware, tinha o pessoal da visão computacional, tinha o pessoal da estratégia, que era a parte de código, né, codificação e tudo mais, e a parte do pessoal do controle, que é mexer mais com a parte da resposta do robô ao que a gente queria dele, né? Dependendo da situação do jogo, a gente ele vai responder de uma certa forma e ele vai passar por todas essas áreas antes de chegar. Então, você tem um pessoal que não é só focado numa área, você vai fazer um timaço de programadores. Timaço de programadores não vai conseguir ter um sucesso muito grande, porque a gente precisa realmente de várias áreas. Então, eu acho que um dos grandes desafios realmente é reunir pessoal, é você ter esse know-how de que o cara, às vezes, ele acha que ele tem afinidade naquilo, mas, na verdade, ele é melhor naquilo, em outra coisa. E aí você vai se descobrindo, você vai descobrindo com os próprios colegas e tudo mais. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Massa demais. Acho bem importante esse posicionamento. Pessoal, só vou pedir para a gente acelerar um pouquinho, que a gente ainda tem algumas coisas para conversar e um jogo para mostrar. Eu acho que tem muita gente aí que está doido para ver esse jogo funcionando. Então, só para a gente se organizar com o nosso tempo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre aspectos mais técnicos, mais materiais, assim. Pedro Jorge, o que você acha? Existe uma dificuldade, nós estamos no Brasil, nós sabemos as dificuldades do nosso país com relação à importação, e eu queria que você discutisse um pouco se dá para fazer robô com pouco dinheiro ou se não, é impossível e já precisa entrar pensando num grande aporte aí, senão a gente não tem time. Olha, é possível fazer robótica assim com pouco dinheiro, tá? Hoje a gente já tem diversos projetos que são bem inovadores e que foram montados com baixo orçamento, né? Inclusive, a nossa equipe ela tem essa preocupação em montar projetos e divulgar esses projetos que são feitos contemplando um orçamento mais reduzido. Às vezes é difícil falar em baixo orçamento quando você está falando em robótica muito de ponta, né? Porque um simples motorzinho custa R$300, R$400. Né? Mas é possível você trabalhar com robótica pensando em baixo custo, não tem problema nenhum. Né? A gente já viu vários cursos hoje trabalhando com plataformas livres e que você pode construir robôs que fazem diversas coisas utilizando peças recicladas, garrafa de plástico, garrafa PET, enfim, é possível. Tá? Quando a gente vai pensar em categoria do Major, né, pensando no VSS futebol, a gente tem uma dificuldade a nível de Brasil em fazer importação de material. Né? Infelizmente, o Brasil hoje ele não é um produtor desses componentes e, infelizmente, nos últimos anos a gente tem tido uma fuga muito grande de empresas que produzem algo semelhante. Né? E
trazer isso de fora é um problemática que a gente precisa enfrentar, né? Então, hoje várias equipes têm trazido componentes da China, da Europa, dos Estados Unidos, por a gente não ter aqui. Então, isso se torna uma complicação latente para todas as equipes, acredito eu. O pessoal do RoboSim depois pode expor, o pessoal, Adriel também. Mas uma coisa que eu acredito que o Brasil tem hoje é conhecimento técnico para fazer isso acontecer. Não é à toa que a gente tem equipes brasileiras ocupando o hall da fama hoje no mundo. Né? Isso eu não estou falando só da RoboCup, tá? O pessoal do RoboSim teve uma excelente colocação na última RoboCup, mas eu estou falando em outras categorias também, né? Pelo menos desde 2010 e antes, inclusive, do que eu tenho acompanhado, o Brasil tem alcançado destaque muito bem em várias categorias, entre as maiores competições de robótica do mundo. Tá? Então, inclusive no ensino básico, né, PJ? Inclusive no ensino básico, os meninos eles estão muito acima, assim, com o pessoal, mundialmente falando. A gente já teve equipes brasileiras ganhando o Mundial da RoboCup na categoria de Haskell, né, ficando ali entre os primeiros colocados. Se a gente for analisar outras categorias também, como First Lego League, enfim, a gente já teve equipe brasileira que tirou o primeiro lugar do mundo, já em mais de uma competição por mais de um ano seguido, certo? Então, assim, a gente tem um conhecimento técnico muito, 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 muito valoroso. Complica quando a gente vai tratar de material, né? E aí a gente precisa de verba, não só das instituições que acolhem a gente, né, enquanto universidade, mas também de empresas que possam dar suporte ao desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento das equipes nesse contexto da robótica. E aí eu falo isso por quê? Porque a robótica ela não é simplesmente o desenvolvimento tecnológico por si só, mas ela também é o desenvolvimento das pessoas. E essas pessoas que saem dessas equipes, elas vão para essas empresas. E chegando lá, já é comprovado isso. Infelizmente não está em artigo ainda, eu acho, mas se você conversar com o mercado de trabalho e for analisar a história de diversas pessoas que participaram de equipes de robótica, você vai ver que elas tiveram destaque quando chegaram no mercado de trabalho ou chegaram em níveis acadêmicos de pesquisa como mestrado e doutorado. Então, assim, no contexto brasileiro hoje, Brasil, nota 10 em conhecimento técnico, mas a gente ainda tem uma longa caminhada, um longo caminho a percorrer quando se trata em aquisição de material e fazer essas equipes trabalharem, né, e chegarem lá no topo do mundo. Para vocês terem ideia, eu já vi equipes na Europa que estavam trabalhando com dispositivos, equipes de ensino médio, de ensino básico, tá? Trabalhando com plataformas que hoje não chegam nem perto do ensino básico no Brasil. Isso muitas vezes é problema de verba. Então a gente tem essa distância, às vezes, de alguns times aí de fora, na questão de material, mas eu concordo bastante, e a gente citou aqui, mas é realmente muito forte a participação do Brasil em Olimpíadas de robótica de todos os tipos, não só da RoboCup. E o Brasil tem sido muito forte, então a gente precisa falar mais disso, porque a gente precisa também desse tipo de apoio para construir melhor. Se a gente tivesse o mesmo dinheiro que muitas equipes aí têm, provavelmente nossas equipes também seriam muito... Nós já estamos num super patamar. Imagina se a gente tivesse o mesmo dinheiro que algumas equipes têm. E aí uma outra coisa que o pessoal pode estar se perguntando, poxa, né, tá aqui um pessoal, tem gente que tem 10 anos de robótica, tem gente que tem quase 20 anos disso. Qual que é a distância para quem está entrando, para quem está começando a graduação? A gente está falando aqui especificamente da média, né? Mas para quem está entrando na graduação, qual que é a distância? Aí eu queria, né, pedir para a Amanda comentar, porque ela né, acabou de falar bastante, falou tudo o que falou. Dá para perceber que ela tem 1 ano de robótica, ou pelo menos 1 ano de Maraca. Eu nem sei se já completou 1 ano. Então eu queria que você falasse qual é a distância para quem está chegando até ser dos melhores times, das melhores equipes. Existe essa distância muito grande? Qual que é o esforço para isso? Então, falando como estudante, né, que está entrando na graduação, na área de tecnologia, na área de engenharia, ou então administração, contábeis, o primeiro contato que eu tive com o Maraca, né, foi escutando de colegas que já faziam parte, né,
E aí eu tô há mais de um ano, mas são um ano e poucos meses que eu tô no Maraca. Inclusive eu entrei numa pandemia, né? A maioria das pessoas que eu tô vendo aqui, eu só conversei com elas de fato, virtualmente falando. Então isso também foi um desafio, né? Mas eu entrei com a convicção no que eu podia ganhar, no que eu podia aprender ao longo, né, da minha experiência na equipe, e não exatamente com o que eu já sabia de robótica, com o que eu já sabia de programar inteligência artificial para um time que joga futebol. Então, claro que eu tive aquele receio, a gente tem essa insegurança, né, de tentar fazer parte dessas equipes, mas valeu muito a pena. Assim, eu estava, acho que no meu 4º período, então estava 2 anos na universidade, e eu nunca tinha tido nenhuma experiência com robótica. Eu fiz o processo seletivo do Maraca, né, foi muito acolhedor, por sinal, e o tempo todo eles sinalizaram para mim, né, que a gente estava ali para aprender e para construir a equipe juntos. Então, como o Pedro Jorge falou, né, tem gente que chega lá, não se identifica com a área que estava mirando, né, no processo seletivo, e aí já consegue se encaixar em outra área, em outro grupo específico, mais específico da equipe. Então, eu acho que o que precisa, né, para a gente chegar nesse espaço de equipe de robótica, de estar nas competições, de compor o futebol de robôs, é você ter a vontade mesmo, né, e tentar os processos dessas equipes. Acho que vale muito a pena. Vocês com certeza não vão se arrepender. Acho que é o padrão, todos nós estamos falando a mesma coisa, né? Precisa querer. Então, existe, obviamente, uma barreira, né? Você tem do começo até você chegar numa equipe de ponta, obviamente você tem que aprender algumas coisas, você tem que se dedicar em algumas coisas, mas é isso, é dedicação. E as equipes em si, na maioria das vezes, tem lá um processo de aprendizado que você vai ter alguém te ajudando a trilhar esse caminho. Acho que o Lucas Pereira, se eu não estou enganado, desculpa se eu errei o nome, estava comentando que entrou na engenharia, né, para fazer robótica, e acabou que os professores não ajudaram tanto e tudo mais. Eu acho que os grupos de robótica, eles ajudam nisso também. Às vezes você tem uma vontade, aí eu estou falando do grupo de robótica, mas a universidade, ela não é só o que você faz dentro de sala de aula, ela é muito mais, inclusive, aquilo que você faz fora. Como que você aproveita? A gente citou aqui alguns grupos, né? Tem empresa júnior, tem Baja, tem todo tipo de grupo dentro da faculdade. Você precisa aproveitar isso. Conhecimento técnico, que a gente vai discutir ainda mais um pouquinho disso, você vai obter nesse ponto. O teórico, o professor vai ajudar bastante, mas a parte técnica eu acho que ajuda muito você participar, e aí a gente está puxando a sardinha para o nosso lado. Futebol de robôs é prato cheio para todas essas áreas que nós estamos discutindo aqui. E aí, né, acho que para completar um pouquinho desse pensamento, eu queria que o Gonça falasse um pouquinho do porquê, então, participar de grupos de futebol de robôs. Conta um pouquinho dessa sua experiência. Então, eu acho que o principal a galera já falou aí, de tipo, primeiro que agrega demais mesmo, assim, tanto ao seu currículo quanto à sua mentalidade. Eu acho que em nenhum outro tipo de grupo de pesquisa eu ia aprender sobre mecânica, simulação, eletrônica, embarcados, IA, sei lá, tudo isso eu aprendi aqui no RoboSim, sei lá, tô desde 2017, são 5, meu Deus do céu, agora deu uma falha aqui na Matrix, mas eu acho que são 5 anos aí de participação, são 4 anos de participação, foi mal, o mestrado deu uma mexida aqui na cabeça, mas são 4 anos de participação aí de robótica, e em nenhum canto eu tenho certeza que eu não iria aprender tanto assim. Claro, tem uma grande participação minha, um grande querer meu sobre a área, mas o RoboSim ajuda em tudo isso, teve toda a questão do acolhimento pessoal também. Eu acho que em nenhum outro grupo assim a gente se sente tão família. Eu acho que o pessoal lá de casa, inclusive, tem um pouquinho de ciúme da galera do RoboSim, de tão família que a gente se sente, né? Então, e tirando o fato que é muito divertido. Vocês não sabem o quão divertido é chegar numa competição nacional, internacional, ganhar pro ITA e falar, tô aqui,
Ou se não, ganhar do Maraca também, que é parceiro da gente, né? Mas ainda assim é engraçado. Então, é muito bom, assim, é muito divertido, muito, sei lá, empoderador, eu diria, participar de um grupo de robótica e de todas essas competições que a gente participa. Ô, Gonçalo, eu posso falar um pouquinho aqui, Adam, só para complementar? Uma coisa que eu acho, né? Além de todo o aprendizado que você tem, porque você é forçado a aprender coisas mesmo assim que você nem pensava que você poderia gostar. Uma coisa interessante também das competições é que vai incentivar, assim, você a dar o seu melhor. Não que você não fosse dar em outra ocasião, mas, tipo, a competição você tem aquele incentivo, vamos ganhar, vamos participar, vamos tal. E aí todo mundo, tipo, você acaba assim, transpondo seus próprios limites e fazendo coisas que você não achava que você conseguiria fazer. Então, é interessante isso também dos alunos, né, das equipes, buscarem sempre dar o seu melhor para a competição, e aí você acaba contribuindo, né, para a pesquisa, para publicações, para tudo isso. As competições, em geral, elas são isso, né? Você tentar dar o seu melhor, tentar o máximo, né? E é por isso que muita gente acompanha. A gente está falando, já falou algumas vezes das Olimpíadas que estão começando, e a gente está para assistir as pessoas fazerem coisas que às vezes a gente acha que não é possível e eles vão lá e fazem. Né? No nosso caso, nós criamos robôs para fazer. Eu brinco sempre que eu não sei jogar futebol, a gente criou um jeito de botar alguém para jogar para a gente, sabe? E aí ali a gente consegue brincar bem. Então, eu acho que isso vale muito a pena. O crescimento que você tem realmente é sensacional. E poder participar de uma competição, a gente não dorme durante uma semana, é uma maluquice. Todo mundo aqui sabe como é que é. Algumas pessoas ainda precisam saber presencialmente como é, né, Amanda? Mas a gente sabe a dificuldade que é participar de uma competição e o sentimento que a gente tem quando a gente ganha de um time que parecia que ele era impossível de ser vencido, e aí você vai lá e consegue ganhar. E outra... Eu não vou nem falar nada. Igual... Eu perdi totalmente o fio da meada, muito obrigado, Adriano. Mas, além disso, o tanto que a comunidade, ela tá junta, sabe? Hoje nós somos quase 30 equipes, se for falar do futebol, todos os times, né, todas as categorias, 2D, 3D, VSS e SSL, acho que até mais, deve ser lá por volta de 40, 50 times. E as comunidades, tanto que o pessoal se conhece, a gente se conheceu, todos nós aqui nos conhecemos de competição e somos amigos, a gente traz isso para o dia a dia, a gente compartilha código, a gente compartilha experiência, a gente compartilha ideias. Então, assim, é uma coisa que, além de você crescer como pessoa, a comunidade está crescendo junto. Então, estão propondo coisas novas todo dia. A gente está aí, vai mostrar agora um simulador que já é diferente do simulador que foi usado na competição alguns meses atrás. E isso é porque está toda a comunidade junto trabalhando nele. Não é uma pessoa, não é uma equipe. Obviamente tem uma equipe que é vencedora, mas a gente está crescendo junto. O Brasil está crescendo junto quando a gente cria uma comunidade forte de robótica, como é a nossa hoje. E a gente quer salientar isso aqui também. E aí, eu queria até, Adriel, para que você falasse um pouquinho disso, né, das equipes de hoje, o que acontece na sociedade. Porque muitas vezes a gente chega num lugar e as pessoas nunca ouviram falar de futebol de robôs. Então, como assim? Já tem quantos anos que a gente está... Só aqui que a gente está falando, tem gente que participa há 10 anos, acho que até mais. Deve ser por volta de 20 anos que a gente tem o futebol de robôs no Brasil, em competições que passam, né, já passaram por várias cidades e continua viajando aí pelo Brasil, e as pessoas ainda não conhecem. Então, eu queria que você discutisse um pouquinho disso. Qual é o impacto e o que falta desse impacto ainda para a competição? Quando eu comecei na robótica, eu dei uma pesquisada e tal, eu estava bem interessado. Eu não sei se tem 20 anos, mas eu sei que tinha, pelo menos desde 2004, eu já tinha achado algumas coisas brasileiras já. Então, assim, já tem um bom tempo que a gente mexe com isso aqui no Brasil. Então, essa parte... Me desculpa, você falou da parte regional, né? Da parte na sociedade. Isso mesmo. Então, eu acho muito, muito importante, porque, igual,
Nós temos um problema muito grande e ao mesmo tempo eu acho que é muito bom, que é um país muito gigantesco, né? Tem dimensões continentais, então a gente tem várias partes do país onde cada um tem uma cultura completamente diferente. Então, às vezes a gente aqui de Goiás, por exemplo, a gente ouve muito de outros estados que acham que aqui só tem roça, por exemplo, né? E aí vai. Eu acho que quando a gente traz uma equipe de robótica competitiva, a gente mostra, não, aqueles caras ali também têm um pouco de tecnologia, não é só de gado, não é só o maior centro agropecuário do país. Então, assim, como o Adam falou também, a gente traz muitas amizades a essas competições. A gente brinca sobre o Cruzeiro, inclusive, né, do Adam, que está muito bem no Campeonato Brasileiro da Série B. A gente não precisa falar do Cruzeiro aqui. Aí a gente. Então, assim, a gente não fala só de robótica, a gente não compartilha só códigos, a gente compartilha experiências. E eu acho que a oportunidade que a robótica me deu de viajar muito o país, eu participei de competição em Minas, em Pernambuco, Paraná e outros estados já. Tanto como competidor, como organizador, juiz, tudo. Assim, eu conheço pessoas do país inteiro hoje, coisa que antes de entrar na robótica eu não conhecia. E essa troca de experiências é muito especial, porque eu acho que o brasileiro em si, ele é um só, mas ele tem várias características. Como a gente estava falando da reunião de pessoal, que ele tem uma expertise aqui, outra ali e tal, a gente pega várias culturas de vários lugares e junta numa grande cultura brasileira, né? Então, eu acho que o impacto social que isso tem é muito grande. Massa demais. É bem isso, sabe? Acho que a gente viajou muito, tem gente que viajou para fora, né? Eu mesmo fui para o México, fui para Holanda, o pessoal também, eu sei que foi para Sydney, se eu não estou enganado. Então a gente viajou representando o Brasil, viajou mostrando conhecimento, né? Mostrando o que os times têm. E já foi falado algumas vezes, eu queria até aproveitar esse momento que a gente está falando de viagens e pedir para o pessoal da Robocin discutir um pouquinho sobre a participação no Mundial, né, que foi agora, recentemente, eu esqueci o mês, mas tem pouquíssimo tempo que acabou. Tiveram uma boa colocação, queria que vocês trouxessem um pouquinho disso também. Então, foi assim, maravilhoso, né? Primeiramente, que a gente conseguiu o terceiro lugar geral aí na categoria de SSL e sétimo lugar na de 2D. Isso é fantástico, assim. Eu acho que em 2019 o IME conseguiu o terceiro lugar no do SSL, só que na categoria B do SSL. Então, tipo, a gente traz um impacto muito grande para as equipes de fora. Em 2019 a gente chegou, uma equipe super nova do Robocin, do SSL, metendo cara a tapa, com 6 robôs em campo, ninguém, mesmo as equipes veteranas, quase ninguém botava 6 robôs em campo jogando, e a gente chegou, botou, tudo bem que foi um toque de glória a Deus, mas a gente botou em campo jogando, chutando, andando, e muito time veterano, eles não conseguem fazer isso. Então todo mundo já ficou de olho. A gente conseguiu tirar a galera lá do Chipre, que eram os campeões de 2018, se eu não me engano. Então a galera já ficou, caramba, esse pessoal aí do Robocin é bom mesmo, né? E esse ano a gente conseguiu o terceiro lugar, botando medo na galera da Alemanha, né? E não foi coisa... a gente não perdeu para a galera de 7-1, né? A gente perdeu ali de 2-1, 1-0. Foi um jogo pegado, né? Então é muito importante ter essa participação brasileira, mostrar que a gente consegue fazer as coisas, mesmo com todas as dificuldades, principalmente a participação pernambucana, né? Vou puxar uma sardinha aqui, mas ter toda essa força, né, que a gente tem, e mostrar lá que a gente consegue, né?
Eu acho extremamente importante. Massa demais. E acho que essa experiência, nós temos aqui, por exemplo, Pedro Jorge, que também já foi campeão em outras categorias. Eu acho que isso está mostrando, a gente está mostrando aqui o poder do Brasil em loco, né? A gente não está só falando que o Brasil é bom, não, a gente está mostrando equipes que estão indo bem. Por exemplo, aqui nós temos o convite para o Maraca e para a Robocin. São duas equipes que fizeram a final brasileira, a Robocin foi para o Mundial e ficou em terceiro lugar, ou seja, nós estamos falando das equipes que estão realmente muito bem colocadas no Brasil e no mundo. Então, eu vou pedir para o Gonçalo, acho que é ele que vai cuidar do jogo. Vamos preparar o jogo só para que a gente já está com o tempo um pouquinho reduzido. Vamos começar a preparar o jogo. Eu quero o pessoal do Maraca também e Adriel aí do Pequi, se quiserem comentar mais alguma coisinha enquanto ele vai preparando o jogo. O Adriel vai preparando a garganta aí, porque a gente quer a narração no estilo da competição. Enquanto o Gonça vai abrindo aí, só vai retomar essa questão que você falou e que o Gonça também falou. Historicamente, a gente tinha esse foco no sul e sudeste em desenvolvimento tecnológico, né? E Pernambuco, o Nordeste, tinha assumido um protagonismo muito elevado nas competições de robótica, né? Aliás, já tinha há muito tempo atrás, com equipes do ensino básico, como o Adriel trouxe, e a gente está mantendo isso com o ensino superior. E pense direitinho, tá? As duas equipes hoje, elas têm pessoas na gerência que começaram lá atrás no ensino médio, no ensino básico, né? Então, note esse padrão aí da importância da construção e da participação dos alunos, das alunas lá no ensino básico e chegarem nas equipes de robótica hoje no ensino superior. Isso traz essa pegada e leva não só Pernambuco, mas também leva o Brasil para um cenário de destaque mundial, né? Sim, robótica tem que querer, tem que galgar muito, tem que andar muito. E eu acho que é isso, né? A gente está falando aqui de pessoas que estão começando e de pessoas que já até deveriam ter ido embora. Como é o meu caso, mas a gente não larga o osso porque ama isso aqui e aprende muito com isso aqui. Só respondendo aqui a pergunta do Henrique Coelho, primeiro um abraço, apesar de você ter me zoado bastante aí nos comentários, mas o grande, né, objetivo da RoboCup é que exista um jogo entre o melhor time humano, e a gente espera que seja a seleção brasileira, né, somos brasileiros, mas entre o melhor time humano e o time dos robôs, com as regras da FIFA, com tudo, da forma como a gente vê o jogo, só que a gente vê o futebol real, só que sendo um time humano contra um time de robôs. Esse é o nosso objetivo final. Então, tudo que a gente está mostrando aqui, a gente vai começar a mostrar o jogo, são preparações para conseguir montar esse time em 2050, a gente conseguir ganhar esse jogo, e que seja Brasil contra Brasil, o melhor time de futebol de robôs e a melhor seleção, que seja até alguém falando Vasco, não dá, desculpa. Eu sou cruzeirense, eu tô com pouca moral no futebol, mas Vasco não dá. Certo? Um abraço aí pro Henrique. O Vasco tá à frente do Cruzeiro, Adam. Não, o Cruzeiro não conta. Cruzeiro não conta. Um beijo pra Yara, minha namorada, que tava aqui assistindo também, ela tá trabalhando, talvez ela não esteja mais, mas vou deixar um beijo para ela. A gente se conheceu em futebol de robôs. O futebol de robôs tem muitas coisas além do futebol. Se alguém quiser completar alguma coisa, eu vou pedir para a gente começar o jogo. Ele já está em momento de stop. E aí vão acontecer algumas coisas um pouco diferentes do que vocês estão acostumados com o futebol. Esse é o 3 contra 3, o VSS, que a gente chama hoje de categoria da divisão B do VSS, porque a gente tem uma divisão nova que é 5 contra 5. Mas esse aqui é o mais clássico, então a gente vai mostrar esse jogo. O Robocin tá jogando de azul e o Maraca de amarelo. E aí, bom, Adriel é a voz. A gente só vai... Eu vou pedir pro Gonçalo ir parando quando tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pra gente discutir um pouquinho as regras. E começou. Beleza. E começou, porque o Robótica também, ele é amor, né? Ele tem aquele amor que ele vem muito do pique mecânico, da época que a gente eliminou a USP, por exemplo, a Warthog do Adam. Em 2000. Supera, Adriel, supera. Infelizmente... Uma vez na vida, mas tá. A Robocin também acabou sofrendo na mão do pique mecânico em 2018, não foi? Foi 2017, totalmente 2017, roubado. Muito. Totalmente roubado. Ficou reclamando da arbitragem, mas a arbitragem era perfeita. E eu digo mais, foi... do Maraca tentando tirar a bola ali do campo de defesa. A gente
o número 2 Alexandre no meio. A Robocin só aperta. A Robocin aperta ali com o número 2. Chegando, chute, tira de novo a zaga da equipe do Maraca. A Robocin fica ali em cima. Falta um Ojuara, falta aquele finalizador, por enquanto, né? O Ojuara, que é Araújo ao contrário, nosso saudoso jogador do pique mecânico. Saudades do Juara. E ali a Robocin vai tentando entrar pela esquerda. A bola vai entrar, hein? O goleiro tira. Ela tá passando na linha. Vai reclamar de gol, não, Robocin? Em 2018 reclamava, uma jogada muito parecida. É hora de discutir, então, o que aconteceu, pessoal? A gente teve 2 defensores dentro da área, né? Com um dos defensores é o goleiro e o outro com mais 50% dele dentro da área. Como a bola não entrou, a gente teve um momento de pênalti. E é por isso que foi posicionado dessa forma. Então, agora é pênalti para a Robocin. Pênalti para a Robocin, a chance do placar. Vem tentando o chute, foi muito fraco. O posicionamento mal feito, conseguiu no rebote. É gol da Robocin, 1-0 na nossa partida. 1-0, o Maraca vai tentar sair de bola, não consegue botar a bola no campo de ataque. A Robocin pela direita tentando. O Maraca vai conseguindo manter ali a defesa com 2 robôs sempre ali naquele canto, que é a jogada perigosa da Robocin. Foi por onde eles conseguiram um pênalti que acabou gerando o primeiro gol. A equipe da Robocin vai tentando, a bola não sai ali do lugar. A bola não sai do lugar. Vai tentando apertar agora sim, vai dando uma empurrada. Ali também é força, né? No futebol de robôs real, é muito força dos robôs. É a parte mecânica, que também é muito importante. Foi dado free ball agora, né? Pela bola presa no canto direito. E aí vai ter uma disputa de bola ali no campo de ataque para a Robocin, que consegue fazer o gol na saída. 2-0 para a equipe da Robocin em cima do Maraca. O Maraca tenta levar a bola para o campo de ataque, não consegue. Volta. A Robocin ali aperta, tentando matar o jogo logo nesse início. Tentando chegar pela direita. Consegue no spin tirar essa bola ali. Conseguiu afastar, mas ela já volta. Vem entrando dentro da área. A equipe do Maraca tem que tirar dali. A equipe do Maraca tem que tirar dali. Conseguiu no spin, tirou dali, quase gerando um pênalti. A bola volta, tira no spin de novo o goleiro. O Maraca, o Robocin entrando pela esquerda. Não consegue. Número 2 vem avançando em cima do outro número 2. O número 2 da equipe do Maraca. A equipe da Robocin vai tentando, pela direita, tentar entrar ali. Deu 3 robôs presos ali uns dos outros. Vai ser dado free ball. Vem mais uma chance de gol para a equipe da Robocin no campo de ataque. Cruzamento, toque cruzado, a batida, a bola entra no canto esquerdo do goleiro do Maraca, já é goleada, já é 3-0 para a equipe da Robocin. Vem tentando de novo a Robocin para o ataque, girou para um lado, para o outro, tentou jogar a bola para o meio, o Maraca tira ela pela esquerda. A Robocin vem trazendo essa jogada de cruzamento que vem muito perigosa por enquanto. Traz pela esquerda ali e faz um pênalti, né? 2 defensores dentro do campo de defesa da equipe do Maraca. Também gera pênalti, assim como o goleiro não tirar a bola depois de 10 segundos. Vem trazendo a equipe. Nosso time tá muito estranho, hein, Ada? Rapaz, tá tudo normal por aqui. O robô 4-0 para a equipe da Robocin. Se fosse na realidade, seria diferente, né? Provavelmente no futebol ali a gente teria um jogo. Realmente, já teria, né? 10-0, é verdade. Não, aí tá. Aí é bom. Não, análise. Isso não. Vai ter o futebol ali a saída, tentando, tira dali a equipe do Maraca. Conseguindo levar. Aqui a gente tem o Maraca, eu não lembro de ter enfrentado o pique mecânico, né? Mas assim, aqui na live a gente tem várias e várias fregueses do pique mecânico. Seria muito interessante a gente trazer o pique mecânico da próxima vez, que a galera gosta de ver o pique mecânico mesmo, atrai público, atrai marketing, atrai tudo, né? Todo mundo tá percebendo que a narração do Adriel é 100% imparcial. É verdade. Sim, não, é pela saudade do pessoal mesmo, assim, né? Porque tem o Ojuara, que é o atacante, a gente tem o lenhador pela defesa, que é olha ali a Robocin, enquanto eu comentava sobre o nosso saudoso pique mecânico, já veio o quinto gol da Robocin ali, né? Por enquanto, goleada. No futebol, tudo pode acontecer, né?
É verdade. É verdade, Elian. Ele teve algum bug de código, a galera não tá conseguindo chegar perto da bola e foi dado freeball. Foi dado freeball. A equipe do Robocin agora chuta a bola para o meio, tenta o cruzamento. A bola ali dentro da área, perigo de pênalti, não foi pênalti, consegue continuar o jogo a equipe do Robocin, vem trazendo pela direita. O número 2 faz a jogada de corpo, enquanto o número 1 vem por trás, tentando fazer o U. E aí ele tenta... Olha ali, a bola parou de novo no canto direito, provavelmente vai dar freeball ali, hein? Vai dar freeball, Adam. Foi freeball pela direita. A equipe do Robocin vai ter a chance de marcar o sexto. Já marcou 3 gols dessa forma. E vai marcar o quarto. Ela passa, vai pela direita, não entra. A equipe do Maraca tenta tirar dali, chuta a bola direto. O goleiro do Robocin tira. O número 2 desce, o cruzamento. A bola vem sobrando, chute no canto. Ela bate, vem pro meio de novo. É muito rápido o jogo da Robocin. É muito rápido o jogo da Robocin. A equipe do Maraca vai conseguir fazer o gol. Começa agora a reação. 5-1. Tudo pode acontecer daqui para frente. Tudo pode acontecer daqui para frente. Bom, pessoal, acho que encerrou o primeiro tempo, né? Sim. E infelizmente nós vamos ter que finalizar por aqui, deu o nosso tempo. Quero agradecer a todos vocês aí que estiveram acompanhando a gente, a todo mundo que aceitou esse meu convite para a gente falar um pouquinho sobre futebol, a Campus Party, que deu essa oportunidade para a gente. Espero que essa conversa, tudo isso que a gente levantou aqui, seja levado em consideração por vocês, né? Quem quiser participar, quem quiser saber mais, a gente tem Discord, a gente tem site, a gente tem várias formas de nos alcançar. Procure aí as equipes que a gente passa a forma como nos alcançar, tá bom? Muito obrigado e vamos Brasil, porque 2050 tá aí e a gente precisa ser o melhor time de futebol. Eu não sei aqui quantos são os meus hosts, a gente tem um tempinho só para o pessoal se despedir. Acho que o pessoal tá chegando aqui, mas eu vou falar, pessoal, só dar um tchau aí geral para a gente poder finalizar essa palestra. Muito obrigado a todos. É isso. Valeu, galera. Então a gente se vê na LARC, tá certo? Assistam os jogos, torçam lá com a gente e vamos embora que isso aí foi só demonstração. Na LARC a gente joga de verdade. Isso, galera. Valeu por assistirem. Deem uma força pra gente também. Se aproximem da competição, se aproximem dos times, que vai ser muito massa. Até. É isso aí, galera. Valeu, pessoal. Quer falar? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.